Olá, boa noite a todos vocês que acompanham a gente aqui na Roda da Prensa, a live da Prensa de Babel no Facebook. Estamos ao vivo, agora são 7 horas. E antes de começarmos, como sempre, vou convidá-los a comentar, curtir, compartilhar o nosso conteúdo e compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você segue no seu Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram. Depois que que a gente terminar essa live, vai estar disponibilizado lá no nosso canal. Você pode assistir a hora que você achar conveniente. E para não nos alongarmos demais, hoje já vamos apresentando o nosso convidado, que é o empresário Francisco Navega. Tem mais de 30 anos de atuação em Macaé, desde 2015, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Macaé. Também faz parte da Fundec, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, onde implantou o consumo dos produtos rurais produzidos em Macaé nas escolas municipais, e ainda em sua gestão no Fundec foi dado os primeiros passos para a construção do porto em Macaé, e ainda esteve à frente também do Conselho Municipal da Firjan. Seja muito bem-vindo, Francisco. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês na live. Eu acho que a gente tem muito a que contribuir e aprender com vocês todos também. Então, para a gente já começar a nossa primeira rodada de perguntas, vou passar a palavra para o Vitor, que vai fazer o primeiro questionamento. Francisco, boa noite. Eu não tenho como começar sem pedir a você um panorama da situação de Macaé hoje, dentro dessa crise causada pelo Covid-19, visto que Macaé, assim, nas nossas arredores, é o principal município industrial e que tem um comércio mais pujante, que influencia no resto da região. Então, para quem está ouvindo a gente, assistindo agora, é necessário de você, como presidente da ASIM, poder dar para a gente um panorama, nesse momento, da situação econômica de Macaé, devido ao Covid-19. Perfeito, Vitor. A situação é uma situação extremamente preocupante, não só pela pandemia em si, pelo isolamento que nós fomos obrigados a sofrer, mas essencialmente a gente vem trabalhando também com uma crise que está se avizinhando, que é a crise do petróleo. Nossa cidade tem uma dependência muito forte do petróleo, e os valores que estão sendo estipulados para o barril de petróleo nos próximos meses realmente é um desinvestimento muito grande, não só das petroleiras, como da Petrobras. A cidade em si, ela vem desde o primeiro decreto. Nós hoje estamos completando os 34, se não me engano, dias de isolamento. Hoje a cidade, mais de 65% da cidade está aberta, as periferias estão bastante abertas. Hoje, cada decreto que foi colocado pelo prefeito, ele autorizou a abertura de alguns setores, e o último setor que foi aberto agora foi a borracharia, as autopeças, e já tinha sido aberto o material de construção, laboratórios e clínicas médicas. O primeiro decreto, supermercados e farmácias. No segundo decreto, houve a possibilidade dos pet shops, padarias e o mercado municipal. Então, a gente está realmente, o aeroporto funcionando, o porto da Petrobras funcionando, as empresas de petróleo funcionando de porta fechada, mas com alguma movimentação de turno. Quer dizer, das cidades do petróleo, Macaé foi a que menos se fechou para esse processo. O prefeito entendeu a sua necessidade de pós-pandemia em função de toda uma situação de custo da operação hoje que a gente tem de arrecadação de royalties, participação, enfim, de todo o processo como um todo. É preocupante, sim. Eu acho que a cidade precisava ter uma diversificação econômica de maior pujança, não conseguiu nesse processo, nesses anos todos, e agora bate na nossa porta uma necessidade que esses setores venham, em definitivo, a serem construídos de uma forma segura em Macaé. Eu acho que a expectativa para as micro e pequenas empresas é muito complicado. Nós temos hoje um índice do Sebrae que é muito preocupante. Mais de 70% das empresas micro e pequenas, até o faturamento de 4 milhões e 800 anos, elas não trabalhavam com reserva financeira. O dinheiro hoje, o recurso financeiro está chegando nos bancos, mas ainda em conta-gotas. Já há uma restrição financeira muito grande para essas empresas, para esse segmento, porque nos últimos anos as grandes empresas não acionavam bancos, eles trabalhavam com debêntures e lançamentos de IPO em bolsa de valores.
Então, realmente, os bancos não trabalhavam com essas estruturações de empresas grandes. Nesse momento, houve uma corrida exagerada dessas empresas para manter o seu capital, e nós estamos falando aí de aviação, nós estamos falando hoje da química fina, do setor industrial, enfim, os bancos hoje têm predileção para emprestar para essas empresas em função das garantias e das peças tributárias. Enfim, realmente o nosso setor de micro e pequena empresa no município, que é o fator maior da empregabilidade, hoje algo em torno de 60% do emprego de carteira assinada em Macaé é proveniente da micro e pequena empresa, a gente deve passar um momento muito crítico, muito severo aí nos próximos 20, 30, 40 dias. Tudo bom, Francisco? Eu vi que vocês aprovaram uma lei de ajuda de um auxílio emergencial de R$800 para ser pago em 3 vezes, era isso? Junto com a prefeitura? Fantástica pergunta. O prefeito me ligou no dia 13 de abril agora, pedindo que eu pudesse auxiliá-lo em liberar o nome da CIN e da CDL para que ele pudesse aprovar esse pecúlio social de R$800 em 3 parcelas para os funcionários do comércio, haja vista o setor mais prejudicado hoje em Macaé. Eu tive com ele, ele me ligou às 8h30 da manhã, o projeto entrou na Câmara às 9h, foi aprovado, e a gente marcou uma reunião por videoconferência também às 15h da tarde. E eu coloquei para ele algumas situações que a Associação Comercial colocaria para que fizesse parte desse processo. Uma seria que, pelo regulamento interno, a gente não pode trabalhar com empresas que não sejam associadas. A outra, eu pedi a ele que ele abrisse uma possibilidade de um documento vindo do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado, porque é um ano eleitoral, a gente precisaria entender esse processo dentro de toda a legalidade possível. E a terceira é que, nesse momento, todo e qualquer recurso vindo para funcionário ou não do comércio seria bem-vindo, mas o que a gente queria era abrir uma porta de negociação para a abertura de novos setores dentro da cidade. E ele me prometeu isso, porque ele vinha abrindo a cada decreto, todo decreto tinha sua data de finalização toda segunda-feira, ele toda segunda-feira abria um setor específico. Essa semana, do dia 13, ele não abriu e teve essa conversa com a gente, porque ele jogou todas as fichas em cima da aprovação desse pecúlio. Na quinta-feira, veio a normatização dessa lei, e aí entrou-se uma série de exigências às empresas associadas ao CDL. E assim teriam que ter o faturamento anual de 360 mil, R$30 mil mensal, e toda a economia informal daqueles ambulantes que estão cadastrados na Secretaria de Fazenda ou na postura do município. A princípio, nós estávamos pensando em atender 6 mil pessoas, 6 mil funcionários do comércio. Seria esse o objetivo do pecúlio em si. Mas com essa restrição de faturamento e só atender o informal registrado, os números podem ser bem menores do que esse. Nós fizemos um pedido a ele que ele, no segundo momento, pudesse entender que existem empresas mais impactadas com faturamento maior e que ele pudesse, já que a gente não conseguiria atender essas 6 mil pessoas, em torno de 6 mil pessoas, trabalhadores do comércio, ele pudesse flexibilizar para novos entrantes, novas empresas. Ficou-se decidir, parece que na sexta-feira já saiu 450 pecúlios para o comércio informal. O nosso comércio formal está começando deve começar a ser contemplado agora essa semana, porque teve uma exigência de CAGED junto ao Tribunal, à Secretaria de Trabalho e Renda, não pode demitir, são pessoas que têm que estar com registro ativo dentro da empresa, quer dizer, se tiver com suspensão não recebe, teria que ter um comprovante de que não vai demitir nos próximos 2 meses, enfim, há uma regra que teria que ser cumprida, então por isso foi um pouco mais demorado. Navega, eu queria perguntar se esse pecúlio, essa iniciativa, se alivia realmente, de alguma forma, um empresário que tem um número maior de empregados, eu imagino que seja o seu caso também, e se isso consegue garantir os empregos, ou se é uma medida que tem seu louvor por ser emergencial, mas que não vai exatamente colaborar, porque já que a crise vai se estender por mais alguns meses ainda.
Perfeito. Eu acho que o ponto de vista seu cabe dentro dessa lei, sim, mas eu acho o seguinte: a gente fez um estudo de um mapeamento de quantas cidades pelo Brasil, dos 5.500 e tantos municípios que compõem hoje a federação, quantos realmente vão ajudar as suas comunidades, seja ela empresarial ou não, né? E o que a gente detectou é que não passam de 20 cidades hoje que estão com algum incentivo com relação a, a esse recurso vindo em direção a algum setor prejudicado. Na verdade, o grande recurso que vai ser injetado na economia é o recurso da via federal, os R$ 600, como hoje já está sendo bem implantado, parece que já somos 4 milhões de pessoas que já têm acesso a esses R$ 600, e a folha de pagamento sendo financiada com juros de 3,75 ao ano, com 6 meses de carência, 3 anos para pagar. Eu acho que esse é o grande recurso que vai entrar dentro das empresas. Eu tenho feito um monitoramento junto com o Sebrae dessa situação. As empresas hoje que não, como isso tem uma participação de 20% do banco comercial, 80% do governo federal, aquelas empresas que já vinham com dificuldades vão ter mais dificuldade ainda para compor garantias. Então, hoje, esse dinheiro não atende todo mundo, esse recurso financeiro não vai atender todo mundo, e o Sebrae já aponta hoje, o último indicador deles, nós somos hoje em torno de 16 milhões de micro, pequenas empresas e microempreendedor individual, e a gente deve estar falando aí hoje já com 600 mil empresas fechadas no Brasil. Então, nós estamos falando também... nós estamos trabalhando com estatística, a perspectiva é que quanto menos empresa se feche nesse momento, mais rápido a gente retoma os empregos e retoma a economia como um todo. Infelizmente, não tem como a gente ficar dependendo só da grande empresa nesse momento. O setor empresarial, apesar da gente ter hoje uma perspectiva muito grande para o futuro, mas o esforço maior tem que ser hoje na preservação do emprego, e aí nós estamos falando da micro e pequena empresa. Navega, só antes eu vou cortar a Fernanda um pouco antes da pergunta dela. Fica claro para mim, ou se eu estiver enganado, você pode me corrigir, que não há sustentação para nenhum desses planos se não houver realmente uma iniciativa via governo federal ou do estado para que possa funcionar mesmo aí uma contenção da economia até a gente atravessar esse problema difícil. Não cabe, na sua opinião, não cabe só ao município realmente e que isso funcione. Perfeito. Eu acho que o município que pode ajudar, seja ele com o recurso que for, a gente não pode precificar o tamanho desse recurso. O que vier vai encontrar uma pessoa necessitada para ser atendida. Mas a gente vive um problema muito sério. A gente vem hoje de uma crise desde 2013 instalada em Macaé. Nós tivemos aí 35 mil pessoas demitidas nos últimos 5, 6 anos. Houve realmente um período muito interessante agora em 2019. Nós tínhamos hoje, nós éramos a segunda cidade do estado no saldo de carteiras assinadas positivas pelo CAGED em 2019, mas essa crise pegou todo mundo. O estado hoje tinha uma linha de crédito via AGRIO, ela chegou a anunciar isso logo no começo da pandemia, durou 3 dias. É um estado hoje que tem problema fiscal muito sério, é altamente dependente do governo federal, e eu concordo quando você diz que a grande ajuda vem do governo federal. Nós estamos precificando algo em torno de 700 bilhões, é o valor que vem, entre várias situações, mas eu gostaria que uma parte considerável desse recurso venha de encontro para as micro e pequenas empresas. O que eu quero ressaltar e deixar claro é que as grandes empresas, volto a dizer, elas não estavam sendo financiadas pelos bancos. Os bancos comerciais tinham dificuldade de emprestar para as grandes empresas porque a gente estava consolidando, através da XP, de outras, agora do Bradesco, algumas IPOs importantes no Brasil que estavam acontecendo, e as grandes empresas estavam lançando debêntures que também você apostava no processo. Então, não eram quanto mais do financiamento bancário no Brasil. Isso é grave para a gente, porque na hora que eles foram em cima dos bancos, os bancos trabalham com linhas de garantia, linhas de crédito, e nesse momento você não tem como competir com a grande empresa,
porque ela pode pagar uma taxa de juros um pouco maior e a micro e pequena empresa não tem essa capacidade de apresentar nessa velocidade as garantias. E nós temos um processo estrutural muito difícil. As garantias imobiliárias, você hoje tem um patrimônio de um apartamento de 600, 700 mil reais, ele hoje não é considerado como garantia para nível de capital de giro. Ele pode ser considerado como capital de investimento. Mas capital de investimento, nesse momento, é o menos indicado para você pegar. Hoje, a grande necessidade do mercado hoje é capital de giro. O que eu tenho aconselhado às empresas que chegam a mim é que elas façam o máximo possível de esforço para manter os funcionários. Eu faço parte hoje de um projeto a nível Brasil que a gente apelidou de Não Demita, que você faça suspensão temporária de trabalho, que você utilize todos os artifícios que hoje o governo federal está lançando mão, mas que não demita, porque é uma crise muito rápida. Nós estamos falando que a pandemia começou no dia 21 de janeiro, na China, quando ela fechou Wuhan. Na verdade, ela começou em final de novembro, começo de dezembro, mas a cidade só foi fechada no dia 21 de janeiro. E hoje, no final de março, a China já estava com as suas cadeias logísticas funcionando. Então, a gente sabe muito bem que os números da nossa pandemia são perturbadores, porque a gente gostaria que não houvesse mortes, mas a gente sabe que hoje a gente vai ter que passar por esse momento, mas nós não estamos ainda numa curva como aconteceu com a Europa, como aconteceu com outros países. Então, eu acho que essa preocupação com a economia é uma preocupação que já tem que estar hoje no retrovisor. A gente tem que começar a discutir isso. E a cidade de Macaé, ela teve o bloqueio maior dessa nossa região. Mas hoje a flexibilidade do comércio ela vem acontecendo. O prefeito fez um novo decreto levando até o dia 11 o isolamento, mas como eu venho falando com ele, a gente vem trocando mensagens, ele vem flexibilizando os setores. Então, tem um setor hoje que a gente pede que seja contemplado urgente, que a área dos oftalmologistas, enfim, setores que são de primeira necessidade, e, no segundo momento, que a gente possa, pelo menos no Dia das Mães, algum comércio a gente tenha que trabalhar já aberto. Eu quero dizer para vocês que a gente está preconizando a semana de 7 dias, realmente. A gente tem que parar com esse processo de todo mundo estar trabalhando de segunda a sexta ou de segunda a sábado. A gente tem que escolher cumprir o trabalho, as 44 horas semanais, mas que parte do segmento possa abrir sexta, sábado e domingo, parte do outro segmento pode estar abrir segunda, terça e quarta, que o maior problema hoje em Macaé é o transporte público. O transporte público hoje é um processo hoje extremamente perigoso quando se fala em contágio. Mesmo sabendo que a gente tenha que colocar as máscaras, os EPIs de proteção, mas o transporte público hoje é crítico hoje. A gente tem que dividir esses horários. Ele já está fazendo isso, ele tem acompanhado. As clínicas e os laboratórios estão abrindo de 7 da manhã até 1 da tarde, os materiais de construção estão abrindo de 1 da tarde até as 7 da noite. Mas a gente vai ter que trabalhar a semana como de 7 dias, e alguns setores abrirão 3 dias, outros setores abrirão 4 dias, em dias diferentes. Fernanda, se você quiser fazer sua pergunta agora, né? Então, eu gostaria de saber como é que está, assim, se as pessoas estão realmente observando, né, essas regras de como você tem que sair na rua, de como se proteger, se realmente... Porque, assim, uma vez que as pessoas começam a respeitar isso tudo, realmente fica mais seguro, né, para o comércio voltar a funcionar de uma forma que as pessoas realmente possam frequentar, possam ir e se sentir também seguras, né, dentro disso. É muito bacana a pergunta. Eu me preocupo muito com isso, porque, apesar da consciência hoje já está bastante disseminada, eu vejo que a preocupação não é de todo mundo. Eu acho que se você der conseguir andar por Macaé, você vai ver filas quilométricas na Caixa Econômica, sem o espaçamento obrigatório. Você vê hoje alguns supermercados que tiveram fluxos de pessoas muito grandes, né? Eu acho que, à medida que o tempo for passando, algumas lojas, eu, por exemplo, no meu setor,
eu tenho 4 lojas, eu não deixo entrar mais de 2 pessoas dentro da loja. O máximo que eu posso fazer de atender na porta da loja fechada, eu não permito que circule 10, 12 pessoas dentro da loja, mas me preocupa muito, porque eu tenho visto muita gente em Macaé rodando nas ruas, sem máscara, sem nenhuma preocupação com relação a isso. Apesar de eu achar que todo o processo de informação foi passado, eu acho que eu vi um comentário sobre o Pondé na CNN, eu achei fantástica a posição dele. Não adianta você criar um pânico como foi criado, porque a partir do momento que aquele pânico não acontece, as pessoas começam a relaxar. E eu acho que existe um perigo eminente, a gente tem que aumentar esse controle. Em Campos, hoje, no decreto, e aqui em Rio das Ostras também, a partir do dia 4, a cidade vai estar aberta com uso obrigatório de máscara no transporte público e nas áreas de atendimento, né, nos comércios que estiverem abertos. Eu confesso a você que me preocupa muito o nível. A informação em si, ela existe, mas o descuidado das pessoas por achar que isso não vai acontecer, e eu alerto que vai acontecer sim, se as pessoas não tiverem cuidado. Navega, eu queria aproveitar porque você chegou num ponto que para mim era importante. A influência de Rio das Ostras em relação à contenção do vírus em Macaé e também, de alguma forma, no aquecimento da economia, porque sabemos que os moradores de Rio das Ostras acabam consumindo muito no comércio de Macaé. Perfeito. A maior preocupação que a gente tem é que hoje a economia como um todo, você trabalha hoje com várias vendas sendo feitas através de e-commerce, marketplace, e que vem de todas as partes do mundo e adentro das nossas cidades. Para vocês terem uma ideia, a gente também está monitorando isso, não aqui no Rio, nós estamos monitorando isso em São Paulo. Hoje, um pedido no marketplace qualquer de grande porte, Magalu, enfim, outro qualquer, Ponto Frio, tá? Eles estão levando 25 dias para entregar. Então, você tem uma necessidade que o comércio local, neste momento, tá, preencha essa lacuna. E isso me preocupa muito, porque muitas lojas estavam despreparadas. Nós, dentro da Associação Comercial, nós fizemos uma lista de delivery, a gente estava montando um projeto, estava em desenvolvimento, um marketplace regional com uma taxa menor. A Magalu, dentro dessa perspectiva, ela viu a possibilidade de abaixar as taxas de comissionamento sobre vendas desse aplicativo para algo em torno de 3,99 e dando frete gratuito. Isso criou uma possibilidade de invasão de produtos vindo de fora do Brasil, entrando tanto em Rio das Ostras como em Macaé. Isso é muito preocupante. Eu acho que lá na frente, depois que a gente sair da pandemia, as cidades do interior, a sua entrega de delivery, ela realmente vai ocupar um espaço muito significativo, mas nós temos que digitalizar bem a nossa economia local. A gente vai precisar hoje desenvolver sites, nós vamos precisar desenvolver essa ajuda. Macaé hoje tem uma área interessante de pesquisa, a gente está desenvolvendo lá, que são as startups de Macaé. Esse processo veio para ficar. Eu sempre coloco que hoje o negócio em si, a parte comercial, ela trabalha o omnichannel, vários canais. Então, você vai ter que ter produtos para o e-commerce, vai ter que ter produtos para a loja física, vai ter que ter produtos para uma série de canais. Mas é preocupante sim, a tua pergunta faz todo sentido. Hoje, na rádio, eu te fiz uma entrevista na 101, pedindo que as feiras livres de Macaé voltem a funcionar, porque é um setor que você tem ao ar livre, você pode fazer um afastamento entre barracas, são produtores que você trabalha com datas específicas de colheita, passou daquela data, você vai ter que jogar fora o teu produto. Então, são extremamente afetados, são rendas hoje extremamente importantes dentro dessas famílias, às vezes até a única renda, são a renda que tira desse comércio, e a gente tem uma facilidade de trabalhar, porque a feira ela acontece uma vez por semana em cada localidade de Macaé, cada bairro de Macaé. E nós fizemos uma proposta que até aquele medidor de temperatura, na entrada da feira, pudesse ter uma barraquinha, um ponto de atendimento da Secretaria de Saúde, impedindo que essa pessoa, ao entrar ali dentro, tivesse com alteração de temperatura. Mas eu garanto a vocês que esse tipo de processo não tem as filas que o supermercado tem. E são importantes estarem funcionando, e em algumas cidades pelo Brasil já estão funcionando.
Francisco, na verdade você traz para a gente aí uma quantidade grande de informação e na verdade o que você defende é que cada cidade possa trazer dados, né, apresentar dados para que essa reabertura aconteça de forma organizada sem que sobrecarregue o sistema de saúde. Então a necessidade aqui, na verdade, é organização, né? É essa participação. Perfeito. Na verdade, a gente está numa crise de saúde, essencialmente falando, né? Hoje, os indicadores de hospitais, a gente já está começando a ver que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não tem mais vaga de UTI. Nós já vimos Manaus totalmente estressado, a área de saúde. A gente não tem o indicador de Macaé ainda, mas a gente hoje sabe que Macaé tem internado muito pouca gente, graças a Deus. A gente tem mantido um controle. O prefeito fez uma cobertura muito interessante, centro de triagem. Nós estamos com a 10ª morte hoje confirmada. Pelo número da nossa população, o processo está muito bem gerenciado pelo prefeito. O que a gente coloca é que existem muitos setores com total responsabilidade que podem ser abertos. E eu coloquei para o prefeito que nada é passaporte seguro para abertura definitiva, né? Não existe essa perspectiva sobre nenhum olhar. Nós estamos aprendendo muito com essa pandemia, nós estamos aprendendo muito com essa restrição, mas que se em algum momento a gente tiver uma mudança no contágio ou vamos dizer assim, na pressão em cima do nosso setor de saúde, tá? A gente voltaria a fechar alguns segmentos. Seria o pior dos mundos a gente voltar a fechar segmentos como aconteceu em outros países, tá? Eu acho que a gente agiu muito rápido, o prefeito foi de uma velocidade muito grande com relação a isso, mas infelizmente hoje tem setor que não aguenta mais. O setor hoje de lojas, hoje, eles têm condição tranquilamente de trabalhar com uma abertura responsável, sim. Está bem disseminado hoje. Os EPIs já chegaram. A prefeitura, 2 semanas atrás, fez uma convocação aos armarinhos e às costureiras que pudessem fazer as suas máscaras de proteção. A gente descobriu que muitas das máscaras que seriam importadas da China não tinham essa necessidade. Hoje já tem um anúncio de respiradores sendo fabricados no Brasil. Enfim, eu acho que a gente está se aproximando muito de uma abertura gradual, responsável, e 2 hospitais de campanha sendo montados próximos a gente. Barra de São João, um hospital de 100 leitos, e Campos com um hospital de 100 leitos. É um número significativo de respiradores que poderão atender, né, nesse processo. E eu acho que Macaé, das cidades que eu vejo na região, a preocupação dele é muito mais com a região toda, não é só Macaé, mas Macaé hoje deve ter algo em torno, eu não tenho esse número certo, mas alguma informação que chegou para mim, nós temos 150 leitos, entre 100 e 150 leitos de CTI. É lógico que não podem ficar todos disponíveis para o Covid, mas a cidade está muito preparada para discutir essa abertura com responsabilidade. Navega, você comentou sobre a necessidade de linha de crédito, com uma preocupação em especial com os negócios menores, né, que tem menos velocidade para conseguir apresentar toda a documentação e necessidade para conseguir essa linha de crédito junto aos bancos. Recentemente, nós entrevistamos aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, que a cidade acabou ficando em evidência na mídia. Você acha que ações como a prefeitura tomou lá em relação ao microempreendedor individual e também ao pequeno comerciante em relação à linha de crédito e com uma carência maior para iniciar o primeiro pagamento, e você acha que isso ajudaria e com Macaé, com uma arrecadação de 2 bi, é possível? Ou diante da crise que você já nos falou, que vem já acometendo a cidade, não há condições de ser feito isso no município de Macaé? Não, perfeito. Teria sim. Inclusive, quando a gente colocou para o prefeito, as 2 cidades que eu coloquei como case de sucesso com relação a isso era Maricá e Niterói. Todas as 2 estão trabalhando com essas linhas de crédito, só que acontece que Macaé hoje ela perdeu o instrumento de crédito para poder emprestar. Ela tinha o Fundec, que era uma fundação, e ela podia fazer um empréstimo. Hoje, esse empréstimo feito com recurso público é complicadíssimo hoje na legislação atual de Macaé.
você passa por Ministério Público, passa por TCE, não é tão, a velocidade não é tão garantida. Maricá e Niterói vinham com essas instituições funcionando. O Fundec, como eu coloquei dentro ali da minha chamada, nós criamos o Fundec dentro do governo anterior e era o instrumento que teria que estar funcionando hoje, junto com o sistema de garantia de crédito, para suportar esses empréstimos. Porque, na verdade, o pecúlio social é uma doação para as pessoas que estão necessitadas. O governo federal ele tem disponibilizado para tanto a área social, como de doação, como ele tem o empréstimo. O empréstimo, para mim, hoje é a solução de qualquer problema. Vejo muito difícil Macaé poder correr atrás desse processo. Vai ficar devendo essa ajuda ao pequeno comerciante. E, de alguma forma, a gente vai ter que se reunir com ele e encontrar ou repasses junto à Caixa Econômica. É até difícil isso, porque o próprio banco que faz a operação de todo recebimento de Macaé hoje é o Bradesco. Então, é um banco comercial e tem uma série de limitações para emprestar dinheiro público para iniciativa privada. Mas é a grande solução. Poucas cidades estão percebendo isso, até porque o governo federal ele tentou entrar, ele sabe dessa informação, ele sabe que quanto menor o número de empresas pequenas mortas, mais fácil você vai sair dessa crise, mais fácil você reestrutura a economia. A informação mais tranquila que eu poderia dizer para vocês nesse momento é que todas as análises do Itaú colocam um ano de 2021 muito seguro em termos de crescimento, né? A depressão ainda está sendo calculada esse ano. Uns falam num ambiente mais otimista, outro menos otimista, mas está se falando em 4% do PIB de queda esse ano de 2020. Nós já vivemos isso em 2 anos recentes, há 5, 6 anos atrás, quando nós tivemos 2 anos seguidos um PIB em default de 3,5%. Então, a gente vem convivendo com esse tipo de falta hospitalar, os nossos hospitais não atendem a sua população de uma maneira geral, a gente vem trabalhando com crises recorrentes no Brasil nos últimos 8 anos, e a gente tem perdido algumas oportunidades que a gente não deve perder nesse momento, e o sinal claro é esse: manter as empresas pequenas funcionando com a sua suspensão durante um período, até porque eu participei de uma live com o ministro da Indústria e Comércio, Furlan, e ele colocou uma coisa assim, eu posso estar falando aqui nesse fórum, mas eu não tenho o direito de estar falando isso para todo mundo, mas é mais fácil você hoje manter a sua empresa hoje paralisada totalmente para não acumular passivo, do que daqui a 3, 4 meses você está com a tua empresa com arrasto de dívidas alto, e ali aquela empresa que estaria ocupando um lugar, a economia volta a aquecer, a gente sabe que vai voltar, e entra uma empresa nova do lado da sua, empregando inclusive seus funcionários que você levou 20 anos, 15 anos para preparar. Então, a preocupação é que as linhas de crédito possam chegar na empresa estruturada, mas eu sempre falo hoje, talvez a gente saia dessa pandemia com uma lição de casa bem estruturada. Tem que haver reserva. O nosso país é um país que poupa muito pouco, o nível de poupança nosso é muito pouco, é muito pequeno, e isso vai afetar muito as nossas pequenas empresas. É um clamor que eu faço hoje, eu faço ao prefeito pela necessidade de ver essas empresas abertas. Eu não estava preocupado com a linha de crédito que ele estava alçando. O valor que viesse para dentro da associação comercial via para ajudar os comerciários, eu entendia, eu bati a palma no processo, mas o que eu queria é que ele montasse um processo de uma certa garantia do que poderia ser aberto e qual era o prazo de abertura. Os decretos são feitos, mas daqui a mais 15 dias, daqui a mais 7 dias. Cria uma insegurança muito grande para essas empresas pequenas. Mas ele está consciente, ele tem aberto a economia, como eu já digo, volto a dizer, a cidade de Macaé hoje está muito mais aberta do que São Paulo. São Paulo hoje, o isolamento está em torno de 50%, nós estamos hoje com isolamento em torno de 35%, 40%, quer dizer, nós estamos melhor hoje nessa situação, a nossa periferia está muito aberta, está funcionando, é um momento muito difícil. Eu só quero lembrar para vocês que nós não vivemos isso nos últimos 100 anos.
E quando se viveu isso, a gripe espanhola, lá em 1919, 1918, a população era muito menor do que a nossa, né? Então, eu digo para vocês hoje que o Brasil sai com uma expectativa muito interessante pós-pandemia. Nosso país hoje tem o que o mundo quer. Nós temos hoje as grandes empresas aqui dentro, nós temos um parque industrial bastante diversificado e somos essencialmente produtores de alimentos. Só para vocês terem uma ideia, a gente concentra aí hoje quase que um quarto da população, da produção de alimentos do mundo. Então, por mais que você entenda isso como uma cadeia global afetada, o Brasil sai numa situação extremamente privilegiada. E sem nenhuma escolha, sem nenhum intuito demagógico do falar, a gente tanto vende para a China como vende para os Estados Unidos, para a gente não tem problema nenhum. Desde que pague, a gente vai vender para o país que for necessário. Então, o nosso problema hoje ele é pontual, é uma crise muito curta, mas pegou as nossas empresas pequenas muito despreparadas e que elas já estavam despreparadas há algum tempo. Navega, você me fez pensar uma outra coisa aqui que acho que é muito importante. Essa crise revelou duas coisas para a gente. A primeira é a total falta de planejamento dos municípios do estado do Rio em relação a crises, né? Essa aqui é uma crise sanitária, mas outras crises já vieram e outras poderiam ter vindo de outras formas que atacariam o comércio e os empregos. E a gente pegou nossos municípios que durante tantos anos, não só Macaé, mas também Rio das Ostras, Búzios, Cabo Frio, que receberam royalties durante tantos anos, não tínhamos nenhum fundo para emergência, nada que pudesse justamente agora estar auxiliando o comerciante através de uma linha de crédito. Ao mesmo tempo, também nos colocou a dura realidade do trabalho informal, porque agora, se tiver esse empreendedor, esse cara que tem um pequeno negócio, se ele não está formalizado, ele também está mais aí à mercê dessa crise do que aqueles que, de alguma forma, tentaram se manter na formalização e organização. Agora é mais fácil conseguir crédito de banco e até acionar os mecanismos governamentais para conseguir algum tipo de auxílio, né? Perfeito. É importante a gente precificar tudo isso que você falou. Hoje, quando a gente fala em economia formal, nós estamos falando de 40 milhões de pessoas que vivem das ruas, vivem da sua economia no seu dia a dia, sendo ambulante, vendedor de bala, enfim, tá? Estão nas ruas todo dia produzindo o seu alimento, né? Você não tem ideia do que R$1.000 representa para um pipoqueiro. Ele alimenta uma família e da rua, né? Isso é uma coisa que, dentro da perspectiva de Macaé, vai ser atendida aquele que está cadastrado na Secretaria de Fazenda e na postura. Graças a Deus, esse recurso pode contemplar um número bastante significativo. Já são 470 que foram privilegiados na sexta-feira. Eu acredito que esse número chegue aí a algo em torno de 1.000, 1.500 pessoas nesse processo. Com relação à visão, né, quando você fala do Estado e das cidades que não se prepararam, visão é impressionante. A visão do poder público ela é muito imediatista, né? Até pelo processo de eleição a cada 4 anos, né? Então, é difícil você fazer um planejamento a longo prazo. Município, planejar a longo prazo, eu vi muito pouco, né? Fico muito chateado, porque quando eu passei pela prefeitura, eu trabalhei 5 anos, a gente conseguiu construir algumas visões do futuro, né? A gente sabia que o petróleo era um produto finito. A gente tinha um modelo já bastante testado e bastante conhecido para a gente, que era os países nórdicos, a Noruega fazia um trabalho com royalties sensacional. Nós tivemos essa possibilidade, nós passamos anos e anos e anos com uma receita extremamente importante, né? Hoje, a receita de Macaé é uma receita extremamente importante. No ano de 2019, 2.570 bilhões. É um recurso extremamente importante. Mas eu acho que a visão de longo prazo, isso falta aos nossos dirigentes. Agora, eu não digo nossos dirigentes só municipais. Nós estamos falando isso também no Estado. O Estado hoje, a gente vive uma verdadeira pandemia, se eu posso usar esse termo, nos últimos 30 anos, né? O Estado do Rio de Janeiro é o pior estado da federação com relação a isso. E hoje nós temos uma preocupação muito grande, porque os 2 vizinhos nossos estão quebrados também, apesar de terem um vigor econômico maior do que o Rio. Minas está com muito problema, e São Paulo também, a dívida de São Paulo é a segunda maior dívida do Brasil. Mas nós temos aqui um vizinho que vai passar muito facilmente por essa crise, que é o Espírito Santo. É um estado superavitário,
mantém os bancos estaduais, o Banesp lá funciona muito bem, tem uma cultura de crédito cooperativado através do Sicoob muito interessante, é o segundo estado hoje em conhecimento e desenvolvimento de sistemas cooperativados de crédito, e vai sair dessa crise hoje atendendo muito mais do que o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente vai sofrer mais, como Minas também vai sofrer mais, em função de toda uma dívida que já existia. Hoje nós somos totalmente dependentes do governo federal e alguns municípios, como a gente está falando de Macaé, nesse momento Maricá, Niterói, mas já há uma informação que a gente não sabe qual o tamanho da receita que vai estar alterada no segundo momento. O setor produtivo, ele realmente caiu muito. Eu fiz essa pergunta ao prefeito. Prefeito, o senhor já conhece a perspectiva de que vai sobrar para os próximos 8 meses em termos de arrecadação? Qual é a queda esperada? Qual é o setor que realmente... Petróleo, a gente sabe que o barril a $20 o barril, você imagina as linhas de investimento que a Petrobras hoje está lançando mão, está paralisando, né? Parece que são mais de 30 plataformas que vão entrar em paralisação total. Isso é um empobrecimento muito grande neste período curto. Mas é o que eu falo, a gente não tem previsão, não há visão de longo prazo, sofre-se muito. Eu não posso hoje deixar que uma empresa, seja ela qual for, passe uma necessidade você tendo recurso para ajudá-la. Então, a cidade não construiu esse fundo, você foi perfeito nesse processo. Campos construiu, o Fundecam está funcionando, não sei qual é o tamanho do recurso, mas a Prefeitura de Campos não fechou o Fundecam como um todo, mas a estrutura de arrecadação de Campos ela sofre muito. Hoje eu vejo São João da Barra muito mais preparada para passar por essa pandemia do que Campos e Macaé. Eu gostaria de saber assim, se vocês chegaram a ter, como o senhor estava falando, né, do pequeno empresário e tal, porque aqui em Búzios a gente repara muito, assim, muitas lojas fechadas, muita coisa entregue mesmo, assim. Se vocês também já tiveram isso aí em Macaé, de chegar a ver comércios assim completamente fechados e lacrados mesmo, tipo vazios, abandonados, né, de empresas que fecharam mesmo. Olha só, eu vou confessar uma coisa para você que realmente eu fiz até um registro. Eu estava em Búzios no final de semana, eu tenho uma casa lá, e eu já estava sem ir a Búzios há 40 dias e tive que ir lá para pagar o empregado. E eu tomei um susto quando eu vi... Alô? Sim, estamos ouvindo. Eu tomei um susto quando eu vi a cidade totalmente parada. Macaé não está assim. A gente também tem uma informação que as cidades de base turísticas vão sofrer mais e vão sofrer por mais tempo. Hoje, Búzios, o fechamento de Búzios foi fundamental, porque Búzios, a gente sabe que essa pandemia ela tem uma direção direta com a globalização, cidades muito globalizadas como Londres, Nova York, Milão, São Paulo, Rio de Janeiro, foram violentamente atingidas. Búzios, se o prefeito não faz isso, parece que Búzios tem 6 vagas de UTI. Você imagina, uma cidade ia ser um verdadeiro, entendeu? Uma verdadeira loucura. Então, ele realmente fechou todas as pousadas, é muito triste. Eu vi a Rua das Pedras e a região toda fechada, aquilo me doeu muito. Eu acho que essas cidades vão demorar mais, Búzios deve demorar bem mais, muito mais do que Macaé. Macaé, Rio das Ostras, Campos estão com a economia melhor. Eu até acho que Búzios, na sua periferia, eu não tive na periferia, mas acredito que a periferia, ela de alguma forma ou de outra, ela consegue abrir, mas o fluxo de turismo é o que leva dinheiro para Búzios. Isso, talvez, a solução de Búzios são as pessoas que têm casas lá e tem aquelas pessoas que são empregadas dentro daqueles condomínios. Isso não vai acabar, entendeu? Mas me preocupou muito a cidade, e eu fiz um contato. A gente tem aqui acesso ao Convention Visitors Bureau de Macaé, e a gente atua muito na área de turismo aqui dentro da Associação Comercial. As informações que a gente tem é que está havendo uma necessidade
junto ao governo federal com uma linha de crédito especificamente para a área de turismo, como foi feito na época das Olimpíadas para aquele Pro-Hotel, não sei se vocês lembram, que houve um investimento especificamente só para a construção de hotel, porque a gente tinha uma necessidade de disponibilizar para aqueles grandes eventos. Eu acho, sinceramente, que a gente vai aprender muito com isso. Isso realmente vai ficar gravado na história empresarial de cada um de nós. Por mais que você sofra, eu acho que quem conseguiu montar o seu negócio, ele vai montar de novo, porque é diferente daquele que recebe de presente, recebe de uma herança, ele vai ter mais dificuldade. Mas aquele que já abriu uma porta e já passou por um tempo, né? A gente vem passando crises no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos, desde 2013, nos últimos 8 anos, mais severos, e nem por isso a gente deixou de ter uma economia e um Estado extremamente importante da federação. Nós somos hoje o terceiro Estado em arrecadação de ICM, e eu acho que pelo fato de você ter uma população extremamente importante no Rio de Janeiro, tá? Ela vai ter que consumir, a gente vai ter que arrumar um jeito de dar a volta por cima. Eu vou fazer o que pode ser talvez a minha última pergunta. Eu cheguei a ver as fotos que você cita na Rua das Pedras, de você mostrando a cidade vazia. Mas eu também observei que durante o início da quarentena em Macaé, o calçadão de Macaé também ficou impressionante. Eu conheço bem lá também, sempre muito movimentado, vi eles lavando o local, estava tudo fechado também achei umas fotos impressionantes. Mas a minha pergunta é se você acha que nesse momento agora também a solução é regional, já que a Fernanda perguntou sobre Búzios, nós citamos tantas cidades, o pensamento de exemplos, né, Maricá, Niterói, a situação em São João da Barra, agora que você coloca que você considera até que está melhor do que Campos e Macaé em alguns pontos, se a nossa solução também pode passar pela região, pelo sistema regional. Com certeza. A gente já montou, o Sebrae está montando um curso, uma orientação de lideranças, são 40 lideranças de 10 municípios do norte e noroeste aqui, Macaé, Campos, São João da Barra, São Fidélis, Itapiruna, e a gente vem discutindo isso. Não vai ter jeito, a gente vai ter que ter um modelo regional para a saída da crise. Não se sai da crise, a gente não pode ter um vizinho como Búzios, que já vinha sofrendo, não passou um verão muito interessante, que Búzios tem uma dependência muito grande do poder aquisitivo da Argentina. Né? A Argentina ela tem uma relação com Búzios muito bacana, muito legal, né? E isso não vinha acontecendo, então ela já vinha com um problema comercial interessante, não era uma coisa, não foi um dos melhores anos para Búzios, a passagem de 2019 para 2020, no seu verão. É lógico que essas cidades litorâneas, que têm uma expressão muito forte com o turismo, né, elas nos ensinam a trabalhar. Elas trabalham 4, 5 meses do ano e tem que faturar esses 4, 5 meses do ano para se manterem vivas durante os 7 meses restantes. Então, é um ensinamento muito grande. A gente tem feito alguns fóruns dentro de pousadas, hotéis, como é que se faz esse processo, como é que se atrai essa pessoa, como é que se atrai essa movimentação para essas cidades, mas é lógico que Rio das Ostras, Barra de São João, você tem uma ligação direta com o Macaé. Mas o perfeito é a gente poder dizer que não tem saída que se não for para um plano regional. Agora, extremamente institucional. O que eu gostaria de deixar como uma mensagem é que não vai haver recurso público para essa retomada. Infelizmente, o país hoje tem o seu déficit fiscal extremamente importante, e eu acho que a iniciativa privada reconhece a capacidade do Brasil. Tá? E me preocupa muito a gente perder a oportunidade de ser dono do país de novo. Né? Então, a gente pode, mais uma vez, ser palco de um investimento privado, porque tem muita poupança pelo mundo, e uma poupança que quer vir para países com economias ajustadas, com uma garantia jurídica. E eu acho que o que está acontecendo hoje, que a gente já está vendo hoje, algumas empresas do Japão, da Nova Zelândia, da Coreia do Sul, saindo da China, o próprio Estados Unidos fazendo um trabalho que todo o processo de grande guerra,
todo o processo de pandemia que aconteceu no passado, você teve, logo no início, logo depois, um processo de substituição de importação e um conteúdo local bastante importante logo depois da pandemia. Países cresceram com relação a isso. Plano Marshall, em 1945, enfim. Para vocês é que as cadeias logísticas elas já estão funcionando, a China está trabalhando, a Alemanha já está começando a trabalhar bem, o Brasil é muito aberto a essas oportunidades. Nós éramos o quarto destino de investimento direto do exterior ano passado, o país tem tudo para dar certo, a gente estava já hoje com um processo de emprego muito grande, e, enfim, é uma acomodação. Como isso é o Brasil, nós hoje estamos competindo com o mundo inteiro, o erro de gestão ele vai ter que ser repensado. Não dá para hoje um país, ou uma cidade, ou um estado ficar dependente do outro, tá? Em coisas que são necessidades básicas. Vocês viram que respirador só quem produzia era a China. Máscara, em algum momento, só a China produzia, ou em velocidade. Quer dizer, parece até que isso estava sendo projetado para acontecer. Eu não quero entrar nessa discussão, mas passar todo o processo de produção para manter o teu status quo, tá? Produzindo sem os ganhos do trabalho, né, para o trabalhador, como acontece na China e em outros países, tá? Eu acho que a gente vai ter que rever esses processos. Tá? O mundo está globalizado, tá? Essas cadeias vão continuar existindo, mas eu confesso a vocês que a gente vai ter que ter um cuidado de tratar o local, de tratar a cidade em si. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? É inadmissível uma cidade como Macaé comprar tão pouco no seu comércio através da prefeitura. Quando você está falando de um orçamento de 2 bilhões e 500 e tantos milhões em 2019, tá? O que foi comprado efetivamente em Macaé pela prefeitura, nas micro e pequenas empresas, foi muito pouco. Então, eu acho que esse dever de casa, os nossos próximos dirigentes, os nossos próximos prefeitos e governadores vão ter que ter essa atenção maior para que a economia possa ser recuperada num período mais rápido. Fernanda, você quer fazer realmente sua última pergunta, porque a gente já está se encaminhando aí para o final da nossa live, agradecendo de antemão. As informações foram perfeitas. Ok, Vitor, você quer finalizar a sua última pergunta? Para a gente também já ir agradecendo aqui a presença do Francisco, que trouxe para a gente aí, como sempre, cada convidado que passa aqui pela nossa live traz mais informações para que as tomadas de decisões aconteçam, né? Acho que a gente já ficou bastante tempo também, o Francisco também, eu acredito, mas assim, eu quero reforçar a importância que foi essa conversa, foi muito importante para a gente, para quem está assistindo a gente. Queria ver se a gente possivelmente pode voltar numa próxima oportunidade para aprofundar um pouco mais alguns desses temas, porque alguns podem ser até colocados um pouco mais profundamente, né? Que acho que foi bem válido e enriquecedor para todos nós aqui. Estamos tentando enfrentar juntos, cada um no seu setor, a crise que o Covid-19 acabou colocando a gente, né? Queria agradecer a oportunidade. Bom, eu agradeço aí também a oportunidade. Você vê o que é o momento atual, né? Eu estou falando dentro do carro, em frente a um batalhão de polícia, em Rio das Ostras, o que a tecnologia nos permitiu e vai nos permitir daqui para frente. Então, eu acho que é um mundo novo. Eu queria deixar registrado aqui três processos são o tripé do mundo hoje, pós-pandemia, que é a sustentabilidade, negócios responsáveis, né? Uma responsabilidade sobre o lucro das empresas. Esse lucro tem que ser investido de uma forma consciente pelo dono das empresas. Você imagina hoje o lucro de uma Microsoft, a responsabilidade que ela tem com o mundo. Eu acho que sustentabilidade é uma economia solidária e, principalmente, sustentabilidade, economia solidária e o bem viver. Eu acho que a gente vai aprender a viver melhor dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, dentro da nossa... dar o real sentido à vida, valorizando o que a gente veio deixando a um segundo momento. Se vocês forem ver, eu tenho uma formação
médico, eu sou médico veterinário, e eu via a quantidade de animais que eles não têm a consciência do que está acontecendo, eles adentrando as nossas cidades, porque a gente não passou a não andar, então os espaços estão abertos para todo mundo. Então, eu acho que essa situação, essa concentração absurda que acontece hoje no Brasil, de 90%, 91% da nossa população estar nas cidades, a gente vai ter que repensar esse processo. Tá? O campo hoje vai ter que ser valorizado. Você imagina aquela pessoa que está lá no campo, lá afastada, ela hoje está batendo palma para que isso passe rápido, porque ela aprendeu a ter uma pegada sustentável diferente da nossa, que está no grande centro. A gente agradece, então, a participação aqui do Francisco Navega com a gente, falando sobre a flexibilização do comércio, sobre as novidades para a área do comércio mesmo durante a pandemia e pós-pandemia, principalmente. A gente agradece a participação de todos que estiveram aqui com a gente durante esse momento. Aí a Keliane, Silvana, Patrícia, Inês, Matheus, as pessoas que deixaram comentários aqui. Lembrando que o nosso conteúdo fica disponibilizado depois lá no nosso canal do YouTube e você pode participar sempre com a gente aqui às 19 horas, sempre com novos convidados. Eu vou pedir a equipe aqui para me recordar quem vai ser o nosso convidado a partir de amanhã, a partir das 19 horas. Lembrando também, bom, depois a gente deixa aqui com detalhes quem serão os nossos convidados do dia de amanhã. Lembrando também que você pode compartilhar essa live, deixar os seus comentários, curtir a nossa página e seguir o nosso conteúdo lá no site www.prensadebabel.com.br. E além de tudo, você pode sugerir convidados, você pode e também participar da assinatura do nosso projeto no Catarse para manter os nossos repórteres aí sendo contribuindo todos os dias, e as assinaturas são a partir de R$10. Então, é isso. Obrigada a todos que permaneceram conosco até aqui. Agradecer ao Vitor, a Fernanda e mais uma vez ao Francisco. E uma boa noite a todos.